29 minutos. Vai. Vai começar? Bom dia, hoje a gente está aqui com o nosso amigo Fernando, nosso entrevistado. E Fernando, a gente queria que você se definisse. Meu nome é Fernando, tenho 28 anos, sou responsável pela tecnologia educacional aqui do Colégio Auxiliadora, sou coordenador do polo de educação à distância da Católica Virtual de Brasília. Sou uma pessoa que adora tecnologia, né? Que vive e respira tecnologia e tem um carinho muito grande pelos alunos e pela formação dos alunos, bem como pelas instituições que eu trabalho. Certo. Bom, o nosso trabalho é sobre jovens e juventude, sobre a definição de jovem, no caso, para dar um início, e a definição de sociedade, que entra na minha parte, e de educação, que entra na parte do Fernando. A gente gostaria de saber qual a definição de jovem, quando você tinha uns 15 anos e agora que você tem, quantos anos você está agora? 28. E agora você tem 28 anos. O jovem de antigamente era um jovem que ficava mais voltado para a sua casa, para o seu bairro, para o pessoal da sua escola, para a sua comunidade, assim. Não tinha tanto acesso às tecnologias e às informações como o jovem de hoje tem. O jovem hoje, através da internet, ele consegue acessar pessoas do mundo inteiro, interagir com pessoas do mundo inteiro. Na minha época não existia essa possibilidade. Eu peguei a fase que se iniciou, vamos dizer assim, a era da tecnologia, que foi em 95. Eram poucas pessoas que tinham acesso ao computador e à internet. Não eram muitas pessoas que tinham. Geralmente era o pessoal que tinha um poder aquisitivo maior. E hoje é fácil, o jovem de hoje é muito fácil dele chegar para o pai dele e falar: pai, compre um notebook para mim que eu quero acessar a internet. O pai vai lá, compra um notebook parcelado no seu cartão de crédito e assina lá o plano de internet, móvel ou banda larga, e vai ter acesso na casa dele e vai interagir com todo mundo, ter acesso a um mundo de informações. Que na minha época a gente recorria à biblioteca, a livros, a enciclopédia Barça, vamos dizer assim, para ter acesso a mais informações. A partir do momento de 95 começou essa internet, as redes entre faculdades para trocar informações, foi desenvolvendo, começou a ter muito mais informação no local. Aí a internet deu esse boom, né, a partir de 95, e as tecnologias que chegaram fizeram com que a sociedade se transformasse na sociedade da informação. E o jovem de hoje é o jovem da sociedade da informação. O jovem da informação, ele tem acesso à informação, velocidade na busca pela informação e tem tecnologia, coisas que na minha época não se tinha. Era muito voltado ao dia a dia do pessoal da minha época. Aí ao clube, jogar uma bola com os amigos, né, jogar videogame em casa. Hoje em dia você pode jogar videogame no Xbox Online com uma pessoa que está lá nos Estados Unidos, entendeu? Você pode jogar uma partida de futebol, um basquete com uma pessoa que está lá no Japão, entendeu? Essa interação, conversar com uma pessoa que está lá no Japão. Não, na nossa época era mais restrito, era o pessoal do bairro, a galerinha do bairro, tinha, vamos falar assim, até já entrando num outro contexto, tinha os grupos, cada pessoa andava com o seu grupo, né? Desenvolver as atividades que tudo era mais assim. Bom, agora começando a parte de sociedade, a gente gostaria de saber a definição que você tinha de sociedade na época da sua adolescência e se essa definição mudou, esse conceito de sociedade mudou ao longo dos anos até agora. A sociedade ela vai se adaptando ao que está, vamos dizer assim, no auge, né? Como eu falei, na minha época não se tinha um poder aquisitivo muito grande por parte das pessoas, né? Não tinha facilidade. Os governantes de um período mais recente, eles
fizeram com que as pessoas tivessem mais poder aquisitivo. Então, não tem como hoje em dia uma pessoa reclamar a respeito do governo que a gente tem atual aí nos últimos 8 anos, que eles fizeram uma democratização do acesso a tudo às pessoas. Hoje é fácil uma pessoa que tira um salário mínimo ir até um estabelecimento comercial e comprar um carro parcelado, entendeu? Então, a sociedade mais antiga, que seria no caso da minha época, vamos colocar assim, era uma sociedade mais que valorizava mais as coisas, entendeu? A pessoa comprava o carrinho dele, juntava todo o dinheirinho lá, pagava à vista, entendeu? Na maior dificuldade, mas ele estava lá firme e forte, valorizava à vista. Hoje não, hoje tem um parcelamento, é mais fácil de todo mundo ter, e isso faz com que, por exemplo, hoje um adolescente da atualidade, ele troca de celular a cada 6 meses, entendeu? Ele exige do pai. Então, essa modificação que teve da sociedade, em termos tecnológicos e facilitação, foi a principal diferença que tem, entendeu? E uma coisa que às vezes eu fico até meio chateado é que, assim, por ser essa sociedade qual fica insistentemente falando da informação, muitas vezes o jovem, ele não consegue ver qual é a informação que é necessária, que realmente é importante, e ele se distrai com outras coisas. Então talvez seja até um paradigma do futuro de saber como buscar nessa sociedade de informações necessárias para que ele cresça intelectualmente de outras maneiras, tá? Então, assim, do meu ponto de vista, acho que na minha época a sociedade tinha algo mais, vamos dizer assim, mais fechado a informações e acesso a determinadas coisas. Poder aquisitivo, né? Não era tanto desse jeito. E com o passar do tempo, com os governantes, com o trabalho dos governantes, se tornou mais acessível a tecnologia, a compra de bens, entendeu? E o acesso à informação em si. Então, assim, acho que a maior diferença que se teve da minha sociedade para a sociedade atual seria esse consenso de o acesso a bens, produtos, entendeu? Nesse sentido. E isso causa um impacto cultural, uma diferenciação de cultura muito grande da pessoa da minha época para essa época. No entanto, até confesso para vocês que sim, é difícil para a gente, eu, embora seja uma pessoa da área de tecnologia, mas acompanhar o processo de evolução das coisas está muito complicado. Por exemplo, você termina uma faculdade, você estuda um determinado programa. Quando você terminou, você acaba de pegar seu certificado e já saiu outro. Entendeu? E as coisas vão a uma velocidade que, vamos dizer assim, está até meio desenfreada. E aí pode acontecer de ter aquela exclusão de algumas pessoas. Então, é uma sociedade rápida, que a pessoa tem que se atualizar rápido, porque senão ela está à margem dessa sociedade, está fora da sociedade. Bom, na sociedade, desde o começo dos tempos, ela foi dividida em pequenos grupos. Tribos, vamos colocar assim. O que você pensa da diversificação de tribos em relação aos jovens hoje? As tribos, desde a minha época, também tinha as tribos, só que na minha época era assim, as tribos eram os roqueiros, os jogadores de futebol, o pessoal que ia na igreja, né? Eram tribos mais, vamos dizer assim, mais tranquilas. Hoje a gente tem os jovens numa variedade muito grande de tribos. Mantém-se algumas dessa época, só que tem muitos outros tipos. Tribos que defendem alguns ideais e tribos que às vezes chegam a ser até meio estranhas, né? Sinto até que a gente vê com frequência algumas coisas que o pessoal está pegando muita tendência do Japão. Então tem meninas que querem se vestir que nem japonês, entendeu? Então são coisas que aí que está o detalhe
da velocidade da informação. A informação vem rápida, eles pegam e já quer, entendeu? E às vezes a tribo é até assim, você um dia pertence a uma tribo, no outro dia já pertence a outra. Aí você vê alguma coisa na internet, eu sou da outra tribo. Agora eu sou da turma do sertanejo universitário, agora eu sou da turma do rap. Pela quantidade de informações que você tem acesso, você vai escolhendo o que você quer ser, que tribo que você quer participar. Entendeu? Então, essa velocidade da informação, que eu volto a falar da sociedade da informação, toda vez eu vou ficar falando disso, que é algo documentado, né? Possibilita essa modificação dos grupos. Entendeu? E assim, todo grupo tem que ter, ao meu ver, um consenso para um bem comum. Só que eu percebo que desde a minha época muitos grupos não têm um consenso bem comum. Às vezes é só por causa de uma moda. Entendeu? Esse que é o X da questão. Talvez hoje esteja mais assim. Alguns grupos estão mais por causa da moda, para, vamos dizer, para estar em alta, para sair na mídia, falando eu pertenço ao grupo. Não é tanto por um bem comum. Alguns grupos, não todos, temos grupos excelentes que trabalham para ajudar as pessoas e tal, mas assim, muitos dos grupos são mais relativos a essa era capitalista, vamos dizer assim. Bom, você chegou a fazer parte de uma dessas tribos? Olha, na minha época de adolescência, eu fazia parte dos jogadores de handball. Eu jogava handball, treinava handball. Foi assim, na minha época de adolescência, eu fui muito da área de esporte. Então, como eu falei para você, eu já peguei um pouco da era do pessoal mais atual também. Esporte, eu passei para futebol de campo, e aí passei uma boa época também na minha vida mexendo com o pessoal de futebol de campo, só atrás de jogo, andava todo com um pouco de esporte e tal. São fases que a gente passa na vida. Passei uma época também de grupo de igreja, que ia bastante na igreja, ajudava a preparar missa, fiz crisma, toda essa parte, e foi uma fase legal. Então a gente participa de vários grupos, né, na verdade. Mas assim, não teve nenhum característico que fala assim, pô, esse grupo eu segui a risca, até hoje eu participo de tal grupo, não é bem assim. Né? Bom, colocando assim, os jovens em relação à sociedade. O jovem ele tem que melhorar alguma coisa para se adaptar à sociedade? Ou é a sociedade que deve melhorar alguma coisa para aceitar melhor o jovem? As duas têm que... Na verdade, essa é uma questão polêmica, né? Porque, ao meu ver, a sociedade ela é composta de jovens, adultos, idosos, crianças, todas as faixas etárias. Então, assim, hoje é difícil para uma pessoa que viveu, por exemplo, meus pais, meus avós, entender a cabeça do jovem atual. Então, na verdade, assim, eu acho que a gente tem que atender e entender as pessoas, entendeu? Cada um tem o seu estilo, só que também temos que orientar. Eu, por ser um pouco mais jovem que meus pais, tenho um irmão mais novo. Meu irmão, ele tem certos valores diferentes de mim. Eu não posso desrespeitar os valores dele, bem como o seu e o seu. Se você chega e fala para mim, pô, Fernando, mas eu gosto tanto disso, eu não vou chegar para você e falar, isso é chato, cara, isso é careta. Não, falar, legal, mostra para mim o quanto isso é legal. Por que você acha isso legal? Entendeu? É uma maneira de interagir. Então, se tem uma pessoa que tem uma idade mais velha e hoje conhece o jovem, vê a filosofia do jovem, tem que interagir e tentar entender o que esse jovem quer demonstrar, o que ele quer passar, o que ele quer fazer. Entendeu? É uma maneira de você evitar problemas. Se você dá atenção para o jovem cria uma relação com você. A vida é composta de network, de relação. Se eu falo não para você e nunca para você, você vai me olhar com uma cara e falar, pô, mas esse cara ele não é adepto a mudanças, ele é um cara fechado, ele não tem um diálogo.
E é o que eu falei, o network, eu tenho que interagir, todas as pessoas têm que interagir com o jovem com jovem, criança com jovem, adulto com jovem, idoso com jovem, tem que interagir. Crie seu Facebook, entendeu? Converse com seus filhos, com seus primos, entendeu? Não importa, a pessoa tem que interagir, entendeu? E fazer com que os valores da sua época passem e signifiquem algumas coisas para os jovens. E os jovens têm que demonstrar que os valores da sua época também vão agregar alguma coisa aqui em idade. Do meu ver, seria essa a ideia. Bom, hoje em dia eu penso, você até chegou a comentar, sobre a sociedade excluir algumas pessoas que não estão se atualizando muito. A sociedade também é muito comum na sociedade as pessoas definirem o caráter de uma pela capa, pela casca. Sim. Você acha que a sociedade hoje está definindo o caráter da pessoa pela questão financeira, social, pela questão sexual, entre alguns outros fatores? Todas as coisas estão relacionadas, né? Hoje, infelizmente, nossa sociedade é extremamente capitalista. E muitas vezes esse capitalismo gera um preconceito com as pessoas. Então, você comparar um aluno que o pai é dono de uma empresa e que tem um nome na cidade, tem propriedades, com um aluno que mora numa periferia, você vai ver que as oportunidades não vão ser as mesmas e os ambientes não vão ser os mesmos. Porém, baseado naquilo que eu falei nas questões anteriores, o jovem hoje ele tem acesso a algumas coisas que uma pessoa de uma classe alta também pode ter. Entendeu? Só que isso às vezes pode gerar uma ilusão no jovem, que é uma ilusão que pode trazer problemas para dentro de casa. Em que sentido? Se ele vê que o menino que é filho do empresário tem um notebook top de linha e ele passa e vê na loja X aí que tem um parcelamento para ter esse mesmo notebook. E ele conhece que o pai tem um cartão de crédito. Ele fala, pai, compra para mim. O pai vai fazer um esforço e vai comprar. Entendeu? Porque ele sabe que tem um parcelamento. Só que a partir desse momento que ele fez essa primeira ação e comprou, o filho vai achar que a mesma coisa que a pessoa que tem quem é filho do empresário pode ter acesso, ele vai ter também. E nem sempre é assim. A pessoa não vai ter caixa, não vai ter como bancar isso. Entendeu? Então, talvez, eu acho que o mais importante de tudo venha a ser a ideologia de valorizar os pais e entender que é necessário trabalhar. O trabalho ajuda, o trabalho dignifica e você começa a dar valor para as coisas. Então, acho que assim, o principal contexto que todo jovem da atualidade tem que saber é que assim, trabalho é o foco do sucesso. Você buscar uma independência, você ser bem sucedido no seu trabalho, começa a trabalhar jovem, entendeu? Acho que a ideia principal é essa. E realmente vai ter essa diferenciação na sociedade. Não adianta, sempre teve, e acredito que à medida que for passando o tempo, vai. Só que assim, você, através do trabalho, você vai provar por A e por B que você é merecedor de chegar ao mesmo patamar financeiro que o filho do empresário, ou até mais. Bom, agora vai entrar mais na minha parte, sociedade e educação. E você acha que o Brasil poderia copiar métodos de ensino de primeiro nível? Olha, o Brasil, ele passa por um período de muita turbulência na área da educação, né? A gente acompanha, eu leio bastante artigo aí. Na verdade, o pessoal mascara muito o que acontece na educação brasileira. O Brasil está anos-luz atrás de uma educação
de primeiro mundo. E na verdade assim, o básico ele não está fazendo. Logicamente que escolas particulares mantêm um certo padrão, né, e tentam acompanhar padrões aí de países mais desenvolvidos, mas a escola estadual infelizmente está com muitos problemas, né, deterioração de prédio, professores mal qualificados, né, mal remunerados, e a gente fica até preocupado porque o pessoal que está na escola e não recebe um bom atendimento, uma boa qualidade de ensino, vai ser o pessoal que futuramente vai estar tomando conta dos principais serviços e produtos da sociedade. Então você fica pensando assim, eles vão chegar no mercado meio que uma base não muito sólida para estar fazendo as coisas. Assim, o Brasil ainda tem que caminhar muito para que tenha uma educação de qualidade, deixar de trabalhar com números, porque números muitas vezes não vão significar nada. Não adianta você falar assim, eu tenho na minha escola 5.000 alunos, sala com 100 alunos. Isso não é trabalhar com qualidade. É preferível que se divida em menos turmas, se faça um trabalho mais individual e resgatando uma coisa que dentro, por exemplo, aqui do colégio a gente tem, que é trabalhar valores. Porque muitas vezes os pais não estão tendo tempo de falar valores, não estão tendo tempo de ensinar, de demonstrar, de fazer ações concretas com os filhos de valores. Talvez essa seja a base. Eu acredito que não seja no momento a escola passar por um momento de fazer uma transição para se tornar uma escola conteudista. Não é necessário isso. E sim uma educação em base de valores. Toda a estrutura da escola estadual. Entendeu? Eu acho que o problema maior é esse, trabalhar valores com os alunos, desde os menores. Talvez tenha que mudar alguma coisa da lei de diretrizes de base da educação, que é falha, muito boa no papel, mas falta muita coisa para ser feita na parte prática. De 0 a 10, qual a nota que você daria em relação à educação das escolas na sua época e da atual? Por quê? Olha, na minha época, eu daria um 8, pelo fato de que eu fiz a minha base de educação numa escola que era o SESI. O SESI ele é uma escola mantida pelas indústrias, tá? E ela tem um nível de escola particular, tá? Então da primeira série ao 8º ano, que eu falo que é a base que você tem de educação, eu estudei numa escola, vamos dizer, particular, e era uma escola muito boa, entendeu? Muito boa mesmo. Mas se for colocar no consenso geral, pelos amigos que eu tinha de escola estadual, a gente conversava, seria assim uma média de 8, mais ou menos, isso aí. Hoje eu acredito que a escola do estado caiu, tá? A escola do estado caiu aí com uma média de 6, mais ou menos, tá? Talvez até menos que isso, 5, caiu muito. Isso se deve aos gestores, principalmente aos diretores da escola, porque uma escola é a cara do seu diretor. Se o diretor vem lá só para cumprir o horário, você pode esquecer, entendeu? Escolas particulares, na minha época, se era 8, hoje acredito que está em 9, já beirando 10, porque elas estão acompanhando o ritmo da evolução das coisas. Só que em termos gerais da parte da escola do estado, a cada dia que passa está caindo mais, e ninguém está chegando falando assim, vamos passar uma borracha nas leis da LDB, Lei de Diretriz de Base da Educação, e começar a reescrever ela através de outras coisas, formando uma estrutura, capacitando o professor e deixando o aluno com uma formação integral,
não uma formação apenas de passatempo. A escola hoje é um passatempo, principalmente de Estado, é um passatempo comum. Entendeu? O pai pega e fala, vai para a escola. Vai para a escola. Não é vá estudar, vá aprender na escola. É vai para a escola. Então isso é uma coisa muito grave. Então vocês que futuramente vão estar aí à frente de algum setor, se um dia acontecer de ir para o setor de educação, lembre-se disso. Trabalhe com humanos. Muitos gestores, educadores, não trabalham com humanos, trabalham com quantidade. Isso é grave. Independente do setor seja na educação, que é um agravante, como também em empresas. Trabalhe com humanos, não com números. Humanos você conquista, você faz com que ele evolua e você vai ter o seu crescimento. Entendeu? Número, não. Para terminar, como seria a escola ideal em período integral? Você é a favor ou não da escola em período integral? Bom, uma escola ideal, ao meu ver, seria uma escola que preparasse o aluno tanto em valores, né, como eu já falei, mas também profissionalmente. Então, para mim, uma escola ideal seria uma escola que no período regular dela, que seria, vamos dizer assim, o período da manhã, tivesse as suas matérias curriculares, tá? E no período da tarde tivesse uma alternância de atividades que envolvesse a criação, tá? Que eu acho que é um princípio fundamental do ser humano, de criação, e a profissionalização, tá? Então, o que poderia ser? Eu tive no SESI uma experiência muito interessante, que a gente tinha uma disciplina que chamava área econômica. Essa disciplina, ela era dada, vamos falar assim, oferecida por ano para a gente. Era uma disciplina colocada assim, aleatoriamente no meio das matérias. Então, tinha um ano que foi hidráulica e elétrica, um ano foi silk screen, um outro ano foi marcenaria, tá? E teve um ano que era cerâmica. Então foram 4 anos que eu tive, se não estiver enganado foi 5º, 6º, 7º e 8º. E isso foi uma coisa que até hoje eu tenho na minha mente, que foi uma coisa incrível. Por quê? A gente colocava ele lá no barro, montava o vaso, a gente fazia um painel elétrico, mexia com um encanamento de chuveiro, fazia coisas de madeira, nós fazíamos. Entendeu? Então a gente estava aprendendo a fazer alguma coisa que poderia ser comercializada. Então essa junção de profissionalismo, valores e o conteúdo básico, eu acho que seria vamos falar assim, seria o conjunto perfeito. Você ia ter uma pessoa preparada para realizar alguma profissão, lógico, você ia ter um leque de cursos para que a pessoa escolhesse aquilo que ela quer fazer. Ela ia ter acesso. Tem 10 cursos que está fazendo da área profissional. Você tem que escolher obrigatoriamente 3. Só escolher 3. Ter os valores, que, vamos dizer assim, da nossa escola que a gente sabe tem um trabalho de valores, né? Ensino religioso forte, tá? Uma questão de pastoral, seria interessante estar trabalhando. E o conteúdo para preparar esse aluno para um possível vestibular, né? Para estar fazendo um concurso, toda essa parte. Então, esse ciclo dessas 3 coisas seriam a escola ideal. E lembrando que cada faixa etária tem que trabalhar com uma atividade específica. Não adianta você jogar um curso para uma criança que ela não tem nem ideia daquilo que é, tem que ser algo gradativo. Aí seria a escola ideal, uma escola que eu matricularia nos seus. Obrigado, Fernando, por nos conceder essa entrevista. Obrigado. E é isso. Tudo bem. Eu que agradeço.